1958, ocorreu alguns casos, né, obscuros, que roubaram os laudos do papai. Mais tarde ele foi encontrado, esse material foi encontrado, mas aquele material tinha desaparecido. Eu vou te dizer, existem certas coisas no futebol que é difícil da gente explicar. Por exemplo, talvez ciumeira, porque muita gente podia pensar que esse profissional estivesse querendo tomar o lugar de alguém dentro de uma comissão técnica. E isso existe, a gente sabe que existe. Por que o treinador às vezes não quer um auxiliar com ele? Porque ele tem medo que o sujeito comece a boicotá-lo e tente pegar o lugar dele. E assim é um massagista, é um médico, é uma série de problemas. Seria muito esperar que neste grupo tão fechado que é o grupo do futebol, né, as pessoas tivessem esse tipo de preocupação. Não posso afirmar que essa seja a realidade, mas houve assim um certo período, uma certa restrição contra o trabalho do psicólogo na equipe. Não sei se porque talvez viesse trazer um ônus maior ao clube ou se viesse talvez preocupar alguém que já estivesse no clube. Mas a presença do professor João Carvalhais entre os jogadores, entre a comissão técnica, foi um marco. Sem dúvida nenhuma foi um marco e de muita coragem, de muita coragem. O próprio professor João Carvalhais não sabia bem como lidar com este mundo do esporte e ele confessou isso a mim nas reportagens. Ele não sabia como lidar, um mundo muito complexo, né? Ele ficou muito magoado. O então diretor da seleção, Paulo Machado de Carvalho, né, fez comentários inadequados sobre o trabalho dele. Isto o magoou bastante. A diferença entre o trabalho técnico e o psicológico é que o técnico prende-se ao atleta isoladamente e o psicológico a um processo global junto à equipe. O que se nota então é a dependência dos atletas à determinação do técnico no tocante à formação de atitudes funcionais. O processo utilizado fica resumido ao tipo de comunicação com a qual se procura corrigir os defeitos. Já o psicólogo, como agente condicionante que forma padrões de comportamento, acaba por respeitar as necessidades e as características individuais dos atletas. Os seus toques têm um sentido de alerta de ação durante o desenvolvimento da atividade de jogo e de aprendizagem nos treinamentos. O psicólogo contribui de maneira decisiva no condicionamento global da equipe, interligando os condicionamentos efetuados pelo técnico. Você chegava no campo, viu todo mundo naquela agitação e o Carvalhais quieto num canto, com a mão no queixo, com as duas mãos no bolso, só observando. De vez em quando ele encostava no atleta, você podia saber que ele estava fazendo o trabalho dele. Você está dirigindo um grupo, você pode tentar agrupar e mostrar que você acredita naquele grupo, que algumas pessoas têm mais ou menos dificuldades, mas que juntos as pessoas podem se unir e crescer, né? Que eu acho que é mais ou menos isso que meu pai fazia. O homem precisa resolver seus problemas psicológicos e aprender a conhecer-se a si mesmo. Só assim conseguirá vencer as dificuldades e crescer. Sabe? O homem só é forte quando cresce sem esmagar seus semelhantes. À época, a aplicação do teste era o pressuposto básico para qualquer tipo de ação na área da psicologia. E ainda não se sabia o que fazer muito bem com eles na área do esporte, né? O que fazer com isso? Só constatar que o jogador poderia estar abaixo da média pré-estabelecida e isso influenciaria no desempenho dele dentro de campo, era pouco. O professor João Carvalhais sabia que era pouco. O trabalho do Carvalhais no esporte era de conhecer o sujeito, conhecer o atleta, conhecer o profissional e procurar ajudá-lo a corrigir eventuais problemas que ele tivesse. Alguns desajustes de personalidade que ele tivesse. Até o ano de 1967, 10 anos após o nosso ingresso no futebol, adotamos o processo de aconselhamento individual.
Nesse ano, aconteceram fatos que marcaram nossa presença como fator operante na atuação do atleta nos jogos. Passamos então para a técnica de sensibilização grupal. O ditado popular "a união faz a força" pode traduzir, em parte, o objetivo das técnicas de dinâmica de grupo. Um grupo só se torna vigoroso quando os membros trabalham com mais ardor, quando se encontram mais dispostos a celebrar as conquistas e compreender as dificuldades, quando se sentem mais felizes ao se reunirem formal ou informalmente, quando se integram com mais frequência e quando finalmente chegam a acordo comum mais rapidamente. O objetivo do trabalho foi conseguir fluxos afetivos entre os atletas de forma a unificá-los e assim criar uma unidade perfeita e bem definida como elemento dinâmico de trabalho. O trabalho visou tornar o grupo mais coeso e aumentar a produtividade da equipe. Eu andei aí pelo Brasil entrevistando várias pessoas ligadas à área do esporte, especificamente o futebol, principalmente o futebol, treinadores, preparadores físicos, jogadores, torcedores e também aqueles que começavam a trabalhar a psicologia no esporte. E escolhi começar pelo professor João Carvalhais porque ele era, na época, a referência. Para muitos, uma referência mal sucedida, para outros, a expressão de alguém com muita coragem, né? Então eu vim aqui, professor, para que o senhor fale, para que o senhor diga o que o senhor pensa da psicologia no futebol e diga o que o senhor quiser do tempo que o senhor começou. Antes de perguntar qualquer coisa, eu quero que o senhor fale. Eu senti nele um sorriso, ele abriu um sorriso, ele ficou muito feliz em ouvir aquilo, o que me levou a crer que ele estava muito enclausurado. Ele, apesar já de ter passado um bom tempo, de 58 e tudo, e ele ter tido essa importância no âmbito internacional, que nós já falamos, ele estava sentindo muito, o coração estava muito pequeno, e ninguém tinha aberto esse tempo para que ele pudesse falar. Cometi erros quando comecei a trabalhar no esporte. Reconheci esses erros e reformulei boa parte de minhas atitudes. Mas precisava de mais tempo. Queria tempo para que minha contribuição fosse completa. Não tive tempo. O João Carvalhais ele foi um pioneiro porque ele introduziu no Brasil algo que vinha engatinhando no exterior. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, principalmente na Rússia, a psicologia do esporte vivia um momento em que era tida como assim, o cristal encantado que dava aos atletas americanos e russos o diferencial para se sobressaírem em jogos, em campeonatos mundiais, e essa vitória era usada como uma ferramenta política. A primeira coisa que ele contou para mim é que ele era vedete na Europa inteira, porque não existia psicologia no esporte. Ele foi o pioneiro, não só no Brasil, como na Europa também. E depois ele passou a receber revistas, tanto em língua espanhola como em língua francesa, até revistas em alemão ele recebia. Mais procurado lá do que no Brasil, né? Que aqui ele partindo daqui, ele foi desacreditado por todo mundo, né? Eu, quando era mais jovem, falar que meu pai era psicólogo, era um negócio que, poucas pessoas sabiam o que era uma psicologia e achavam, também né? Não davam aquele valor. Começaram a dar valor quando o nome dele saía no jornal, começou a sair, quer dizer... O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. E ele passou a ser chamado, passou a ser consultado, muitas cartas ele recebia de pessoas buscando informações a respeito do que ele estava fazendo aqui. E eu repito, o que ele estava fazendo aqui, ele mesmo reconheceu, era uma coisa muito incipiente perto do que ele imaginava. Ele estava tateando, ainda não tinha ferramentas, ele estava começando a experimentar. Se tivesse tido mais tempo, certamente ele teria definido uma estrutura para a psicologia no esporte, partindo do futebol.